Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fabrício Gurgel e esse é o canal Direito 2021, da turma do primeiro período Noite da PUC Minas Barreiro. Como eu já havia dito, o objetivo deste canal é apresentar temas que são relevantes ao curso de Direito. E hoje nós vamos apresentar alguns artigos do Código Hammurabi. Ele foi baseado nas leis de Tailão, olho por olho, dente por dente. Era um conjunto de leis que serviam para controlar e organizar a sociedade na Mesopotâmia. O código era formado por 282 artigos, mas hoje nós vamos apresentar os artigos que tratam de questões relacionadas ao casamento, divórcio e adultério. Para isso, contamos com a participação dos alunos e alunas do curso de Direito: Bruno Moreno, Edilson Nascimento, Gabriel Soares, Gabriel Veloso, Rosélia de Oliveira, Vitória Cristine e eu, Fabrício. Então, vamos passar a palavra para a Rosélia. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Os artigos que tratam das questões do casamento, divórcio e adultério no Código de Hammurabi, eles começam no artigo 128, que diz que se um homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, essa mulher não será a esposa dele. O próximo artigo diz que se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos deverão ser amarrados e jogados dentro da água. Mas neste caso, o marido ele pode perdoar a esposa, assim como o rei perdoa seus escravos. O artigo 130, por sua vez, diz que se um homem violar a esposa prometida ou criança esposa de outro homem, ele será condenado à morte, mas a esposa será isenta de qualquer culpa. O artigo 131 diz que se um homem acusar a esposa de outro homem e essa mulher não for surpreendida com outro homem, ela deverá fazer um juramento e então voltar para casa. Bruno Moreno, é com você. Boa noite. No artigo 132 do Código de Hammurabi diz que, se o dedo for apontado para a esposa de um homem por causa de outro homem e ela não for pega dormindo com outro homem, ela deve se jogar no rio pelo marido. Esse artigo basicamente fala que a mulher deve se jogar no rio porque sujou a honra do homem, demonstrando a submissão que existia na sociedade naquela época. No artigo 133 é dito que o homem, ao se tornar prisioneiro de guerra e tiver sustento em casa, mas mesmo assim a sua esposa for para outra casa, ela deve se jogar no rio como forma de punição. E no artigo 134 diz que, ao ser prisioneiro de guerra e não houver sustento em casa, a mulher é permitida a ir para outro lar. Ela não teria culpa nenhuma nesse sentido. E no artigo 135, se o homem for prisioneiro de guerra e não houver sustento, a mulher deve ir para outra casa, como foi dito. Porém, se o homem retornar, ela também deve retornar para seu antigo lar. O Gabriel Veloso vai dar continuidade às leis. Boa noite. O artigo 136 do Código de Hammurabi, ele fala que se o homem fugir de sua casa, então sua esposa deve ir para outra casa. E caso ele sentir falta de sua esposa, ela não precisa retornar para ele. No artigo 137, se um homem quiser se separar de sua mulher que lhe deu filhos, ele deve dar de volta os dotes de sua esposa e a parte do usufruto do campo, para que ela possa criar seus filhos. Após criar seus filhos, a parte da herança dos filhos vai para ela. O artigo 138 fala que se o homem quiser separar de sua esposa que lhe deu filhos, ele deve dar para ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seus pais, e deixá-la partir. E o 139 complementa o 138, que nele fala que se não tiver havido o preço de compra, ele deverá dar a ela uma das minas de ouro, em outro como presente de libertação. Agora eu vou passar a palavra para a Vitória. Boa noite. O artigo 140, ele fala que se ele é um homem livre, deverá dar a ela um terço de uma mina em ouro. O que isso quer dizer? Que o homem livre, ele deverá dar à sua esposa uma parte de seus bens como uma forma de indenização pelo fato dele querer se separar. Já o artigo 141 diz que, se a mulher de um homem que vive em sua casa deseja partir e incorrer em débito e tentar arruinar a casa desse homem, ela deve ser condenada.
Se esse homem oferecer a liberdade, ela poderá partir, mas ele não deverá dar nada em troca. Se ele não quiser dar a liberdade dessa mulher, ela terá que permanecer na casa dele como criada. Ou seja, se a mulher possuir uma má conduta, o seu marido pode optar por dar a liberdade dela, mas não precisará de nenhuma indenização, como, por exemplo, o dote, que se ele tiver recebido, ele não precisará devolver, ou ele optará por não dar liberdade a ela e tê-la como criada. Já o artigo 142, ele fala que, se uma mulher brigar com seu marido e falar que eles não são compatíveis, ela deve apresentar as razões de seu desagrado para com ele. Diante disso, se ela não for julgada como culpada, ela será eximida de qualquer culpa e o dote dela deve ser devolvido e ela poderá voltar à casa de seu pai. Nessa época, no Código de Amorável, não previa que a mulher poderia pedir o divórcio, mas caso ela criasse uma aversão ao seu marido e não quisesse mais ter relações sexuais com ele, haveria uma investigação do comportamento do casal, tanto do homem quanto da mulher. E se ficasse comprovada a má conduta do homem, essa mulher seria autorizada a voltar à casa de seu pai com o seu dote. Já o artigo 143 fala que, se essa mulher não for inocente, ela que seria punida. E a sua punição seria a condenação à morte por afogamento. Agora eu passarei a palavra para o Edilson. O artigo 144, ele fala que se um homem tomar uma esposa e essa der ao seu marido uma criada, e essa criada tiver filhos deles, mas este homem desejar tomar outra esposa, isso não deverá ser permitido, e que ele não possa tomar uma segunda esposa. O 145, ele afirma que se um homem tomar uma esposa e esta não lhe der filhos, e a esposa não quiser que o marido tenha outra esposa, se ele trouxer uma segunda esposa para casa, a segunda esposa não deve ter o mesmo nível de igualdade que a primeira. O 146 fala que se um homem tomar uma esposa e ela der a este homem uma criada que tiver filhos deste homem, então a criada assume posição de igualdade com a esposa, porque a criada deu filhos a seu patrão, e ele não deve vendê-la por dinheiro nenhum, mas ele pode mantê-la como escrava, entre os criados da casa. O 147, ele complementa o 146, dizendo que se ela não tiver dado filhos a este homem, então sua patroa poderá vendê-la por dinheiro. E o 148 fala que se um homem tomar uma esposa e ela adoecer, se ele então desejar tomar uma segunda esposa, ele não deverá abandonar sua primeira esposa, que foi atacada por uma doença, devendo mantê-la em uma casa e sustentá-la na casa que construiu para ela enquanto a mulher viver. O 149, o Gabriel vai dar o prosseguimento para nós. Boa noite. O artigo 149. Se essa mulher não desejar permanecer na casa de seu marido, então ele deve compensá-la pelo dote que ela trouxe consigo da casa de seu pai. Então ela poderá ir-se embora. É o significado de dote. Dote seria bens que a mulher possui, mas não pode alienar, salvo em certos casos previstos por lei, sendo administrados pelo seu cônjuge, tendo em este que os devolver em decorrência do fim do casamento. Se um homem der a sua esposa um campo, jardim e casa em dote, e se após a morte desse homem os filhos nada exigirem, então a mãe pode deixar os bens para os filhos que preferir, não precisando deixar nada para os irmãos do falecido. Por fim, o artigo 151, que dizia: se uma mulher que viveu na casa de um homem fizer um acordo com seu marido que nenhum credor pode prendê-la, ela tendo recebido um documento atestando esse fato, se tal homem incorrer em débito, o credor não poderá culpar a mulher por tal fato. Mas se a mulher, antes de entrar na casa deste homem, tenha contraído um débito, seu credor não pode prender o marido por tal fato. Fabrício. Muito obrigado, Gabriel. Artigo 152. Se após a mulher ter entrado na casa deste homem, ambos contraírem um débito, ambos devem pagar ao mercador. Artigo 153. Se a esposa de um homem tiver matado outro homem, a esposa de outrem, os dois deverão ser condenados à morte. Artigo 154. Se um homem for culpado de incesto com sua filha, ele deverá ser exilado. Artigo 155. Se um homem prometer uma donzela a seu filho
e seu filho ter relações com ela, mas o pai também tiver relações com a moça, então o pai deve ser preso e ser atirado à água para se afogar. Artigo 156. Se um homem prometer uma donzela a seu filho, sem que o seu filho a conheça, e se, então, ela a deflorar, ele deverá pagar a ela meia mina de ouro e compensá-la pelo que fez à casa do pai dela. Ela poderá casar com um homem de seu coração, então. Bom, pessoal, este é o Código Hammurabi, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e ficamos aqui aguardando para o próximo. Obrigado.